Olá, meus irmãos, hoje dia 2 de julho, estamos aí caminhando na terceira semana do tempo comum. Com a graça de Deus, estou aqui para fazer a partilha da palavra. A todos vocês que estão me acompanhando, você também que está passando hoje por aqui, sinta-se também acolhido, sejam todos bem-vindos ao canal Vida em Cristo. Colocamos as nossas vidas na presença do Senhor e assim, com confiança, já pedimos que a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, já vai nos abençoando. A liturgia da igreja hoje traz para nós o Evangelho de São Mateus, do capítulo 8, do 28 ao 34. Vamos refletir o poder e a autoridade de Jesus sobre as forças demoníacas. Jesus expulsa o mal e anuncia a chegada do reino de Deus. E a cena que o Evangelho hoje nos mostra acontece num território pagão, que não era o território dos judeus, que ficava no leste do Rio Jordão, que hoje é conhecido como a Transjordânia. E ali era chamado de Decápolis. Decápolis quer dizer 10 cidades. Essa região não era de judeus, era de pessoas pagãs que não viviam o judaísmo, tanto assim que eles criavam porcos. Porque os judeus, eles não criavam porcos. Para eles, os porcos são animais impuros. Para os judeus, havia animais que era considerado impuro, que não podia comer. Para os judeus, os animais que podiam servir de alimentos tinha que ter duas características. O animal tinha que ter o casco fendido e tinha que ruminar. E o porco, ele tem o casco fendido, só que ele não rumina. E já o boi tem o casco fendido e ele rumina. Então, os judeus, eles podiam comer a carne de boi, mas de porcos não podiam comer. Para eles, era um animal impuro. Assim, os estudiosos da Bíblia, eles não sabem muito bem explicar porque eles não sabem explicar, porque isso é lá de uma tradição lá da lei mosaica muito antiga, que para nós assim não tem nenhum valor doutrinário e nem teológico. E aqui no Evangelho é interessante que Jesus encontra ali 2 homens endemoniados na terra dos pagãos. E ninguém podia passar perto ali. O que mais nos chama a atenção aqui nesse Evangelho de hoje é que Jesus vai lá nessa terra dos pagãos só para mostrar algo muito interessante. Que a salvação não veio só para os judeus, a salvação veio também para os pagãos. O Evangelho diz algo muito interessante. Olha que o demônio disse para Jesus: o que tem a ver conosco, filho de Deus? Veja que o demônio sabia que Jesus era o Filho de Deus. Sabia que Jesus tinha o poder sobre eles. E eles dizem que tu vieste aqui para nos atormentar. Antes do tempo. Meus irmãos, para nós compreender um pouquinho sobre esse Evangelho, qual seria esse tempo? Olha que a gente não sabe certamente. Será que é o tempo da condenação definitiva dos demônios? E o evangelista São Mateus, ele disse que havia ali uma manada de porcos. São Mateus, ele não coloca a quantidade de porcos. E os demônios então suplicam a Jesus que Jesus expulsasse e mandasse que eles fossem para a manada dos porcos. E Jesus mostra o seu poder divino. Jesus já havia mostrado o seu poder divino em outros milagres. Ele acalmou o mar, o vento, curou os leprosos, ressuscitou a filha de Jairo, tinha curado aquela mulher hemorroísa. Ele já tinha feito uma série de milagres. E Jesus mostra o seu poder e autoridade agora sobre o demônio. No Evangelho, Jesus mostra que ele veio implantar o reino de Deus. É um sinal do reino de Deus que a expulsão dos demônios. Meus irmãos, hoje
É muito triste a gente ver isso acontecendo, porque muitas vezes, até dentro da igreja, são padres, teólogos, muitos que negam a existência do demônio. Mesmo com todo o testemunho que a igreja tem da tradição, do magistério, mesmo assim nega a existência do demônio. São João diz lá na primeira carta dele, no capítulo 3, no versículo 8, São João diz que Jesus se manifestou para destruir a obra do demônio. Ele morreu na cruz para destruir a obra do demônio. Agora vem alguém e diz que o demônio não existe. Meu Deus! Será que Jesus morreu na cruz foi de brincadeira? Que absurdo! É claro que não. Jesus morreu para destruir a obra do demônio. Porque o demônio, ele tinha posse da humanidade. Ele tinha conquistado o paraíso terrestre. Foi preciso a morte do Filho unigênito de Deus para oferecer à justiça divina uma reparação necessária e suficiente de um valor infinito. Porque o pecado havia ferido a justiça divina. A justiça divina de Deus. E tudo isso é para que nós pudéssemos ser libertados do poder das trevas. Esse foi o plano de Deus. Esta é a nossa fé. E aqui faz a gente lembrar do nosso querido e saudoso Papa Francisco. Ele sempre dizia para que os fiéis cuidassem com a ação do demônio. Ele sempre estava falando isso. Agora vem um outro ali, hereticamente, envenena o povo dizendo que o demônio não existe, que é uma fantasia. Os santos padres da igreja diziam que o demônio ele tem duas táticas grandes para enganar a gente. A primeira coisa que ele faz é a gente acreditar que ele não existe. E se ele não existe, a gente vai ficar descoberto. Ele vai agir à vontade. E a segunda parte é o contrário. Tudo o que acontece de errado faz a pessoa pensar que é obra dele. E faz com que as pessoas fiquem apavoradas com ele. Só que acontece que nem tudo que acontece é culpa dele, não. Muitas coisas que acontecem de errado na nossa vida, 99% das coisas erradas que acontecem na nossa vida depende de nós, depende do nosso comportamento, do nosso pecado, do mau uso da nossa liberdade. Aqui no Evangelho, continua dizendo que os demônios foram para os porcos. Os demônios, eles não gostavam de ficar fora de algum ser vivo. Dizem que eles gostam de habitar em pessoas humanas ou animais. E gosta de fazer o mal também. Tanto é que ele precipitou dentro do mar da Galileia e eles morreram ali afogados. É aquilo que Jesus disse, o demônio ele vem para roubar, matar e destruir. O que é impressionante aqui é que aquelas pessoas que cuidavam dos porcos foram na cidade e contou para todo mundo o que tinha acontecido. E o povo da cidade veio ali para ver aquilo, porque era um acontecimento extraordinário. E aquele povo pediu que Jesus fosse embora dali. Olha que coisa triste, que egoísmo. Porque eles tiveram ali um prejuízo material com a morte daqueles porcos. Só que eles não viram que aqueles 2 homens que eram endemoniados haviam sido libertos e curados por Jesus. E essa libertação desses 2 homens valia muito mais do que todos os porcos do mundo. Mas aquele povo ficou preso ali no valor material. No valor material daqueles porcos e mandaram que Jesus fosse embora. Esse evangelho hoje deixa para nós também uma grande reflexão. Será que a gente também, de vez em quando, por causa de nossos pecados, a gente também não manda Jesus embora da nossa alma? É o pecado da soberba, do orgulho, da vaidade, a arrogância, a prepotência. A gente acha que é dono da vida.
Tenho grandes posses, faço o que eu quero da minha vida. Será que o nosso apego às coisas materiais de maneira muito exagerada não expulsa Jesus também da nossa vida? Muitas vezes é o pecado da sexualidade, do adultério, da fornicação. Será que isso nos faz dizer também para Jesus, vai embora da minha vida? E tantas outras coisas mais. Meus irmãos, tudo isso faz a gente pensar também. Quando é que a gente pode expulsar Jesus da nossa alma? Como aquelas pessoas ali naquela cidade dos Gadarenos. Certamente eles dizem, não quero saber de você, não quero saber da sua doutrina, não quero saber da igreja, não quero saber de nada. Quero viver sem você. Isso faz a gente pensar, porque às vezes a gente acha que isso aconteceu lá no tempo de Jesus, mas não. Isso continua acontecendo hoje aqui no meio de nós. Rezemos pedindo ao Senhor que nos dê a graça de nunca expulsar Ele da nossa alma, mas que Ele seja o Senhor da nossa vida, da nossa alma. Te convido a pegar o Evangelho, está em Mateus 8, de 28 a 34. Rezemos pedindo que o Espírito Santo venha nos iluminando, para bem compreender e acolher a palavra de Deus. Venha, Espírito Santo, iluminar meu coração, para que eu possa ver as coisas que são de Deus. Venha, Espírito Santo, sobre a minha mente, para que eu possa compreender e entender aquilo que é de Deus. Venha, Espírito Santo, sobre a minha alma. Santifica tudo o que penso, falo e faça. Que tudo seja para a glória de Deus. Amém. Vamos então para o Santo Evangelho. Naquele tempo, quando Jesus chegou à outra margem do lago, na região dos Gadarenos, vieram ao seu encontro 2 homens possuídos pelo demônio, saindo dos túmulos. Era tão violento que ninguém podia passar por aquele caminho. Eles então gritaram: "O que tem a ver conosco, Filho de Deus? Tu vieste aqui para nos atormentar antes do tempo?" Ora, certa distância deles estavam pastando grande manada de porcos. Os demônios suplicavam-lhe: "Se nós expulsar, manda-nos para a manada de porcos." Jesus disse: "Ide." E os demônios saíram e foram para os porcos. E logo toda a manada atirou-se no monte abaixo para dentro do mar e afogando-se nas águas. Os homens que guardavam os porcos fugiram, indo até a cidade, contaram tudo, inclusive o caso dos possuídos pelo demônio. Então a cidade toda saiu ao encontro de Jesus. Quando viram, pediram-lhe que retirasse da região deles. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Obrigado pela tua companhia, um abençoado dia, um grande abraço a todos, que a paz de Jesus e o amor de Maria seja no teu coração e que Deus Todo-Poderoso nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.